Então vamos lá, agora oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa semana de aulas gratuitas para a Polícia Penal do Estado do Piauí. Essa já é a segunda semana que acontece semanas gratuitas, né? Aulas gratuitas aí para esse concurso. Está com o edital previsto para 2024. A gente já tem um curso na plataforma completa, o curso foi lançado pré-edital, já está quase tudo concluído, já teve simulados e tudo. Então, se você tem um interesse, você pode acessar professorsoares.com.br e aí você já tem acesso lá ao curso da Polícia Penal do Estado do Piauí, com todo o corpo docente, vários simulados e com o melhor, atualização pós-edital garantida conforme os termos de uso lá do nosso curso. Beleza? Mas apenas essa introdução aqui inicial, porque hoje eu quero é muito conteúdo com vocês. Já tiveram aí segunda-feira aula com o professor Matheus Iata, hoje comigo, professor Soares, na sexta-feira, professor Jofferson. Como estamos aqui ao vivo, eu gosto sempre de falar com vocês aqui, ver quem está presente. Conheço muitos aí só pelo nome, só de tanto estar presente nas aulas, né? A gente acaba conhecendo pelo nome. E aí, quando eu vejo no presencial, eu digo, você é fulano de tal, lhe conheço pelo nome. Então, um grande abraço, Adriele, Adilane, Alessio Veloso. O Alessio, por exemplo, eu conheço de nome, eu acho que eu estou na sua terra, que eu estou em Pix, no Piauí. Anderson, Andressa, Brenda, Daíse, Elane, Felipe Chaves, Felipe também, acho que é o Felipe lá de Parnaíba, se eu não me engano. Márcio, Matheus, Patrícia, Rafael, Rosiane, Samara, Suzana, Tamara, Tamires, Andra, Jairo e Rayane. Um grande abraço aí para todos vocês. Quem vai chegar depois também, quem vai assistir gravado. Vamos juntos aqui. Hoje um conteúdo muito importante é a Lei Complementar 13. Eu tenho um carinho muito especial em ministrar essa lei, porque foi eu que atualizei ela em 2018. Em 2018 ninguém tinha essa lei atualizada, lugar nenhum tinha essa lei atualizada. E aí depois, em 2018 eu atualizei ela todinha. E aí, depois o TCE fez isso, um trabalho belíssimo que o TCE fez na atualização. E, posteriormente, agora, em 2023, no concurso da UESP, eu atualizei novamente. Inclusive, no concurso da UESP, tinha lá, eles não tinham a lei atualizada, foi eu que enviei para eles. Tiveram que fazer a retificação de tal para colocar as últimas atualizações que essa lei teve. Então, como falei, tem um carinho muito especial em trabalhar com ela. Inclusive, meu primeiro livro foi da Lei Complementar 13, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, um assunto que vai servir para vocês tanto para a Polícia Penal como para a Polícia Civil. Cai aí nos dois assuntos, tanto para legislação específica para a Polícia Penal do Piauí, como para a legislação específica da Polícia Civil. Então vamos lá, trabalhar aqui através de questões, mas eu vou sempre fazer aqui alguns resumos para vocês. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 13, julgo o item correto. Essa lei complementar institui o regime jurídico de servidores públicos civis do Estado do Piauí, das autarquias e fundações públicas estaduais, abrangendo os poderes legislativo, executivo e judiciário. Um ponto muito importante, quando ele coloca os servidores públicos civis, esse estatuto ele não é aplicado para os militares. É por isso que Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar não é esse estatuto. Aqui é para quem? Polícia Civil, Polícia Penal, Cefaz, Ministério Público do Piauí utiliza esse estatuto e diversas outras situações. Autarquias, fundações, abrangendo os três poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Portanto, perfeito aí o item 1. O item 2. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 2 anos contados do óbito. Por isso, para vocês, vou fazer vários resumos aqui, e um deles é sobre a ajuda de custo, para você entender que ela é diferente das diárias. A ajuda de custo é quando eu tenho um deslocamento aí no interesse da administração, um deslocamento mais permanente. Já as diárias é quando eu tenho um deslocamento
transitório. Em outras palavras, a ajuda de custo é quando a pessoa é removida de ofício. Ela trabalha em Parnaíba e foi removido para Picos. Vai trabalhar agora em Picos. Então, você estava lá na penitenciária de Parnaíba e foi removido para a penitenciária de Altos. Você vai receber uma ajuda de custo por isso. Diferente é se você trabalha em Parnaíba, na penitenciária, instituição, estabelecimento prisional de Parnaíba, e você vai apenas deixar uma pessoa, você vai apenas fazer uma diligência em Teresina. Você vai passar 2 dias em Teresina. Mas você vai ali, passa os 2 dias, depois você retorna para Parnaíba. Então, nesse caso, você não recebe a ajuda de custo, você vai receber diárias por conta disso, por conta do caráter transitório. Cuidado para não confundir também o seguinte: duas coisas aqui em que eu não tenho ajuda de custo, em que eu não vou pagar ajuda de custo. Primeiro, eu falei, teve 2 alunos aqui que eu conheci até pela cidade. O, o, o Felipe Chaves, né, que é meu aluno lá de Parnaíba, do presencial também lá em Parnaíba. Então ele mora lá. Aí vamos supor que ele passou no concurso da Polícia Penal do Piauí e ele vai tomar posse em São Raimundo Nonato. Ele vai ter deslocamento. Ele vai sair da cidade dele, que é Parnaíba, para morar em São Raimundo Nonato. Mas nesse caso ele não recebe ajuda de custo, porque posse em concurso público não dá direito a ajuda de custo. Pegar o mesmo exemplo, o mesmo Felipe. Ele é natural de Parnaíba, mora em Parnaíba. Vamos supor que ele foi nomeado para Picos, no Piauí. Ele vai, sim, com certeza ele vem para Picos, vai morar aqui, só que a todo momento ele vai querer voltar para Parnaíba, ele quer voltar para a cidade dele. E ele pode pedir, ele pode fazer uma remoção a pedido. Ele chega para a Polícia Penal do Piauí e pede: eu quero ir para Parnaíba. Isso aí pode ser concedido. É difícil conseguir às vezes, mas não é impossível. Pode sim ser concedido. Mas nesse caso, ele não vai receber ajuda de custo. Quando a remoção, ela é a pedido, quando a pessoa pede. Oxente, professor, então quando é que a pessoa vai receber isso daí? Quando o deslocamento for no interesse da administração, a remoção de ofício, quando a própria administração pública, a própria polícia penal vai lá e remove você, sem você querer. Você está muito bem obrigado trabalhando lá em Altos, a polícia penal diz: rapaz, você é um bom trabalhador, gostei de você, você é operacional e tudo, eu quero que você tome de conta lá do estabelecimento prisional de Teresina, ou então de São Raimundo Nonato, ou então de Buriti dos Lopes, que estão construindo recentemente, nem terminaram ainda. Gostei do seu serviço e quero você lá, em Buriti dos Lopes. Às vezes você, mas eu não quero, mas não interessa. Você vai ter que ir. É no interesse da administração, é de ofício. Aí, nesse caso, em que a própria administração pública, e já acalmando os coraçõezinhos de vocês, e tem gente que já se preocupa já a ansiedade é tão. Eu falo isso porque eu também sou do mesmo jeito. A ansiedade é tão grande que ela se preocupa com coisa até que ela fica preocupada com uma situação como essa. Não é frequente isso acontecer. Não é frequente você estar lá no seu cantinho e a administração ir lá e mudar você. Não, não é frequente. Pode, pode. Só que se ela fizer isso, ela vai ter que pagar ajuda de custo para você. Professor, vou só concluir aqui quem é que também não tem. Não tem também quem vai ser eleito para ocupar um mandato eletivo. Então também não tem direito à ajuda de custo. Vamos supor, se eu for eleito deputado estadual, eu vou estar trabalhando em Teresina, mas eu moro em Parnaíba. E aí? Nesse caso, eu vou receber ajuda de custo pelo fato de sair de Parnaíba e estar morando em Teresina? Não, não vou receber porque é referente aí a um mandato eletivo, beleza? Certo, professor. E qual o valor dessa ajuda de custo? A ajuda de custo, ela vai ser de até 3 meses de vencimento ou de subsídio. No caso, vocês, policiais penais, recebem através de subsídio.
Então, vamos supor, colocando por baixo aí, que você recebe R$ 8.000. Se você vai receber uma ajuda de custo, essa ajuda de custo ela pode ser de até R$ 24.000. Vamos supor que você recebe 30, aliás, que você recebe R$ 10.000. Eu não vou colocar, vou ser bem realista, você recebe 6 mil. A sua ajuda de custo ela pode ser de até R$ 18.000. Quando ele fala até 3 meses, é como se fosse até 3 vezes aquilo ali. Pronto. Agora sobre as diárias. Vou resumir aqui um pouco sobre as diárias para depois voltar para a questão para não perder muito tempo. As diárias, elas são pagas por dia de afastamento. Então, se você vai ficar 2 dias em Teresina, vai receber 2 diárias. Que é para você pagar o hotel, sua alimentação, tudo isso. Beleza. Só que eu tenho situação em que a diária ela vai ser paga pela metade. Quais são as situações em que eu pago só a metade da... Professor, qual o valor da diária? Não tem como saber. É muito variável. Cada órgão tem a sua diária, tem o seu valor fixado, e não precisa você saber, a lei não disse isso. Mas vamos supor que a diária é R$ 200. A metade você vai receber 100 quando? Quando o deslocamento não exigir pernoite. Quando não for necessário você dormir lá. Vamos supor, você sai de Parnaíba às 5 horas da manhã, vai em Teresina, resolve o que tem que ser resolvido, logicamente, no serviço, né? E depois retorna para Parnaíba e dorme em Parnaíba. Então você não teve o pernoite ali, mas você passou o dia fora de casa. E aí, como você passou o dia fora de casa, aí você vai receber a metade, porque você teve que se alimentar, você teve que ter alguns gastos ali. Beleza. Agora, a situação em que o servidor, essa aqui chega dói meu coração. Quem já foi meu aluno já sabe dessa história, que o servidor tem que devolver as diárias. E eu estou bem pertinho da cidade que isso aconteceu, que eu estou agora em Picos, estou de férias aqui, e a cidade que aconteceu isso comigo foi Queimada Nova, já perto do Pernambuco já, longe, 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 Ave Maria. E é uma cidade muito boa, muito bom lá, mas longe. E estrada ruim, danado. E eu fui mandado para lá para passar 5 dias em Queimada Nova. Só que eu resolvi o problema em 4. Eu vou resolver mais rápido e vou embora mais rápido. Pronto, pensando que estava ganhando alguma coisa com isso. Quando é na outra semana, chega um boleto para mim, devolver uma diária. Eu disse, mas por quê? Não, porque foi pago 5 diárias para você ficar lá em Queimada Nova, você resolveu em 4. Eu disse, sim, resolvi mais rápido. Serve do eficiente. O princípio da eficiência pode jogar para cima de mim, tá aqui. Não era para fazer em 5, eu não fiz em 4? Princípio da eficiência, produtividade. Não, mas infelizmente você vai ter que devolver aquela diária que você não ficou lá, aquele dia que você não ficou lá, e eu tive que devolver essa diária. Assim como também se a pessoa receber a diária e não viajar, óbvio, né? Vai ter que devolver. E interessante você saber o prazo, quando é que tem que devolver. O prazo para devolver é no prazo de 5 dias. Então chega o boletozinho para você pagar no prazo de 5 dias, no meu caso, por exemplo, que retornei no prazo menor, ou quando a pessoa nem chega a viajar. Pronto, 2 resumos aqui muito importantes. Vamos agora para a questão. 2. A família do servidor que faleceu de nova sede são asseguradas ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 2 anos contados do óbito? Não. É dentro do prazo de 1 ano contados do óbito. Como assim, professor? O servidor ele foi removido, a administração tirou ele de lugar, assim, bagunçou com ele, né? E lá na nova sede, o servidor vem a falecer. Aí, nesse caso, a administração pública vai trazer a família de volta. Então, a família do servidor que faleceu na nova sede vai ser assegurada ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano, contados do óbito. O servidor faleceu, dentro de 1 ano, a família pode pedir para a administração pública voltar para onde eles estavam. Esse item 3, se eu fosse fazer uma questão de prova, basicamente em quase todas as questões que eu fosse fazer, eu colocava. Porque ele é muito estranho. Por que ele é estranho? Porque olha o que foi que eu disse para vocês. Vocês são servidores públicos, vão ser, fé em Deus. Vocês vão tomar posse, mas vocês não vão receber ajuda de custo. Se vocês forem removidos a pedido, mesmo assim, não vão receber ajuda de custo.
Se for ocupar um mandato eletivo, mesmo assim, não vão receber ajuda de custo. Mas será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor público, for nomeado para cargo em comissão com ou sem mudança de domicílio. A questão só está errada, só isso aqui, ó. Você coloca sem mudança de domicílio. Só isso aqui que está errado. Por quê? Como eu falei, isso aqui é estranho demais. Olha o que está acontecendo aqui. O cara não é servidor público. Ele vai ocupar um cargo em comissão, mas ele vai ter mudança de domicílio. Então ele vai receber uma ajuda de custo. Olha como é esquisito isso. Como eu falei, você mora em Parnaíba, você passou no concurso e vai assumir o seu concurso, tomar posse lá em São Raimundo Nonato. É tudo do seu bolso. Você tem que pagar tudo, sua viagem, gasolina, ônibus, se for levar a família, tudo do seu bolso. Agora imagina pegar eu, por exemplo. Eu sou servidor, sou, mas vamos supor que eu não fosse. Não sou servidor, sou advogado. Sou advogado, pronto. Não sou servidor público. Mas eu fui chamado para ocupar um cargo em comissão lá em São Raimundo Nonato. Pois eu, não sendo servidor, fui nomeado para ocupar um cargo em comissão, pois eu tenho direito, sim, à ajuda de custo. E o servidor que vai tomar posse não tem, né? O servidor que vai ser removido a pedido não tem. Então, aquilo que eu falei para vocês. Se eu fosse elaborar uma prova, toda prova tinha isso aqui. Por quê? Porque é altamente estranho isso. Isso aqui é o artigo 147, não, artigo 47 do Estatuto dos Servidores, que vai ser concedida ajuda de custo àquele que, mesmo não sendo servidor público, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Portanto, o gabarito item A. Questãozinha muito boa. Tudo ok? Tudo certinho? Vamos juntos aí. Não baixa a guarda não, senão o sono vem. Vamos juntos terminar aqui essa aula. Só são 10 questões, mas é muito conteúdo. Anote tudo aí para você não perder nenhuma informação. A segunda questão diz assim: de acordo com o complementar 13, julgo o item correto. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Certo. Cargo público que vai ocupar um servidor. Peraí, tá ok aí, tá? Tudo certinho, porque não visualizei nenhuma mensagem aqui nem nada. Às vezes eu fico preocupado de ter caído alguma coisa. Só me confirmei para que eu possa. Ah, beleza. Eu fiquei preocupado que eu perguntei e não teve nenhuma resposta aí. Fico preocupado, às vezes tá caindo, tá falando sozinho. E eu sou meio carente em aula ao vivo. Já eu digo isso em toda a aula. Quando eu pergunto, cadê vocês? Apareçam, porque senão pensa que estão dormindo. Então aí com um sanduíche na mão, eu tô com fome aqui. Eu tô vindo da aula da Alep. Tô desde 7 horas, vou ficar até 10. Tô até riscando o quadro agora aí, ó, a bagaceira que fizeram agora aí. E aí, eu sempre pergunto, cadê vocês? Que eu gosto de que vocês estejam aqui comigo. Eu sei que tá todo mundo junto. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Acho que não, vou ter que. Peraí. Compartilhar de novo aqui. Pronto, agora sim. Então, bora lá. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor dentro da estrutura da organização da administração direta, das autarquias e fundações estaduais. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo ou em comissão. Pronto. Aqui está basicamente cara de gabarito. O cargo público é ocupado por um servidor, cuidado para não confundir cargo público com emprego público, não é a mesma coisa, com função pública, não, cuidado. Então, o cargo público, quem vai ocupar um servidor público. É acessível a todos os brasileiros? Sim. Mas cuidado que aqui eu tenho uma exceção que não deixa o item errado, não. Mas é interessante você conhecer a exceção em que os estrangeiros podem ocupar cargos públicos. E é somente em 2 locais e é somente 3 cargos. Porque a regra é que o cargo público ele é acessível a todos os brasileiros. Aqui eu consigo colocar o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado.
Então, como regra, o estrangeiro não pode ocupar cargo público. Mas qual é a exceção? A exceção é que o estrangeiro pode ocupar 3 cargos. Quais são os 3 cargos? O cargo de professor, o cargo de técnico e o cargo de cientista. Então, esses 3 cargos, por exemplo, policial penal, pode um estrangeiro ocupar o cargo de policial penal? Não pode, porque policial penal não é professor. Policial penal não é um cargo técnico. Policial penal não é um cargo cientista. Beleza. Então, quais são os 3 cargos? Já compreendemos quais são os 2 locais. Universidade estadual, caso a UESP, né? Na universidade estadual, e instituição de pesquisa científica e tecnológica. Então, esses são os 2 locais em que o estrangeiro pode ocupar cargo público. Então, lembre disso. Estrangeiro pode ocupar 3 cargos: professor, técnico e cientista. Aonde? Universidade estadual, instituição de pesquisa científica e tecnológica. Os cargos públicos são criados por lei? Sim, criados por lei. Denominação própria, número certo, vencimento pago pelos cofres públicos, provimento em caráter efetivo ou em comissão. Eu tenho um cargo efetivo e tenho um cargo em comissão, tenho os dois. Então, corretíssimo aí o item A. O item B. É permitida a prestação de serviços gratuitos? Não. Ele colocou como se, é permitida, é a regra. Não, é vedado. A regra é que eu não posso ter serviço gratuito, salvo alguns casos previstos em lei. Mas como a questão colocou permitido, não. O correto é que é proibido. Isso aqui é o artigo 4º do Estatuto. Ele proíbe serviços gratuitos, salvo alguns casos previstos em lei, como, por exemplo, jurado, mesário, enfim. Olha o item C. Já expliquei o item C para vocês. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo, ou que passar a ter exercício em nova sede em razão de remoção a pedido, ou de posse em cargo em virtude de aprovação em concurso? Não, foi o resuminho aqui, né? As 3 situações em que não recebe ajuda de custo. E a questão colocou que será concedido. Não. Nesse caso aqui, não será concedida ajuda de custo nessas 3 hipóteses. D. A ajuda de custo é calculada sobre o vencimento ou subsídio do servidor, não podendo exceder a correspondência de 6 meses. Não, está errado, também já tinha explicado. Não podendo exceder a 3 meses. O item é: o servidor será obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 60 dias. Está errado. Deixa eu dar aqui outra dica para vocês. Quando o servidor ele tem que se apresentar numa nova sede, ele foi removido, ele foi redistribuído, ele tem no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias para se apresentar na nova sede. Porque assim, por que eu tenho um prazo mínimo? Porque não é você estar trabalhando aqui de boa, tranquilo, aí sai sua remoção, amanhã você já está se mudando. Não, você tem que alugar casa, você tem que levar a menina já no colégio, transfere o menino do colégio para não sei o que, aquela coisa toda. Então demora. Então, quando ele tem que mudar de sede, ele tem no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias para se apresentar. Esse tempo que ele demorar é contado como efetivo exercício. Então, vamos supor, o servidor foi removido de Parnaíba para São Raimundo Nonato. Ele tem 30 dias para chegar em São Raimundo Nonato. Tem no mínimo 10, no máximo 30. Se ele passar 30 dias para chegar lá, esses 30 dias é contado como efetivo exercício, como se ele estivesse trabalhando normalmente. Só que é o seguinte, se ele não aparecer no prazo de 30 dias de forma injustificada, porque ele pode justificar. Não, eu estava doente, não é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se ele justificar, tudo bem. Agora, se for de forma injustificada e ele não se apresentar à nova sede no prazo de 30 dias, aí ele vai ter que restituir. Olha aí, o cara recebeu 30 mil de ajuda de custo. Aí ele não compareceu na nova sede no prazo de 30 dias. Chegou 35 dias depois. Então vai ter que devolver os 30 mil. Eita, mina, eu chegava logo, era com 10 dias, tava lá. Se eu ia correr esse risco, de jeito nenhum.
Então, confirmando aí o gabarito no item A. Questãozinha muito boa, vão anotando tudo aí que eu estou falando para vocês. Terceira questão. Requisitos básicos para investidor em cargo público. Qual é o bizu do Soarinho para os requisitos básicos para investidor em cargo público? Bizu do Soarinho, você levar a palavra endemia. Vamos destrinchar o que é essa endemia aí. O E, escolaridade. O N, nacionalidade. O D, direitos políticos. O E, eleitorais. Não é a mesma coisa, não, professor? É quase a mesma coisa. Copiar aqui de besta. Direitos políticos e eleitorais. Militares. Quitação com as obrigações militares. O I, a idade mínima de 18 anos. E o A, aptidão física e mental. Muito cuidado com uma coisa. Vocês estão estudando para concurso da área policial. E aí pode pensar, ah, professor, idade máxima. Não, cuidado. Olha o que diz o item 1. São requisitos básicos. Requisitos mínimos. Idade máxima é um requisito para policial. Está até caindo isso daí. Nem toda área policial está tendo. Então, não é um requisito básico. Da mesma forma, professor, essa aptidão física e mental é o TAF? Não, é não. Aqui é só o médico que vai olhar para você e vai analisar se você está apto física e mentalmente, é só um atestadozinho que ele vai dar. Porque esse estatuto ele é aplicado para quem vai fazer o concurso do Ministério Público, para quem vai fazer o concurso da Cefaz, para quem vai fazer o concurso aí da Polícia Civil, como eu falei, da UESP, que teve agora, TJ do Piauí. Então, ele é um estatuto geralzão, que é aplicado para várias áreas, por isso que ele fala dos básicos, dos mínimos. Outros requisitos, aí são outras áreas que vão estabelecer. Mas vamos lá. São requisitos básicos para investidor em cargo público exclusivamente a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, então o N está aqui no anemia, né? Nacionalidade. Gozo dos direitos políticos, beleza. Quitação com obrigações militares, beleza. E eleitorais, beleza, tá aqui. Nível de escolaridade, tá aqui, não é? Escolaridade. Idade mínima de 18 anos, tá aqui, idade mínima. E aptidão física e mental. Ah, professor, então temos aí o item correto nessa situação. Não, o item está errado. O item está errado por quê? Por conta dessa palavrinha aqui, da palavra exclusivamente. Mas por que, professor? Eu estou vendo tudo certo aí e o bizu preencheu todinho. É porque o que eu tenho lá no artigo 6º do Estatuto dos Servidores é o seguinte: a nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei federal. Então, cuidado, que eu tenho itens que eles são assim, você tem que ter muita atenção, porque o item A da segunda questão falou assim: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Tá correto. Professor, mas ele não falou os estrangeiros. É, mas ele também não restringiu. Ele só disse assim: os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Pronto. Não é não? É acessível sim. Só que quando a questão, e até eu coloquei para vocês, tem uma exceçãozinha aqui, em que o estrangeiro pode ocupar também. E aí, quando a questão vai cobrar sobre os requisitos básicos, como eu falei, está lá no artigo 6º do Estatuto, aí ela coloca as duas nacionalidades, nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei federal. A estrangeira é como eu fiz o resumo com vocês. Aqueles 3 cargos naqueles 2 locais, beleza? Cuidado com esse ponto. Voltando para o item 2. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Perfeito. Diária, concedida por dia, como eu tinha explicado,
sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite. Está até no nosso resumo. Metade, quando não exigir pernoite. O item 3. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 10 dias. Não. Se ele recebeu a diária e não se afastou da sede, já aconteceu comigo, foi pago as diárias, caiu da minha conta, mas a viagem mudaram de data, não teve mais a viagem. Aí eu sou obrigado a restituir, devolver no prazo de 5 dias. Portanto, o gabarito aqui, o item B. Apenas o item 2 está correto. Questãozinha muito boa. Agora, para a quarta questão. De acordo com a Lei Complementar número 13, julgo o item correto. As pessoas portadoras de deficiência asseguradas de se inscrever em concurso público. Deixa eu só chamar a atenção para vocês de uma coisa. A gente visualiza isso na lei, na Constituição, mas eu não consigo passar por isso sem chamar a atenção de vocês. Porque às vezes você lê um dispositivo desse e você vai colocar na sua redação, da forma como está aí. Você acha que está até certo que está na lei, né? Se está na lei, eu posso colocar na redação, mas não pode não, viu? Caso você for fazer uma redação que envolva aí o tema, ou então você quer colocar algum argumento, alguma informação, o correto é você colocar pessoa com deficiência. Se você colocar pessoa portadora de deficiência, dependendo do examinador, não sei todos, né, mas dependendo do examinador, você pode até perder ponto por isso. Então, por isso que eu falei, eu não consigo passar por uma situação como essa e não falar sabendo que no concurso de vocês vai ter prova de redação. Então, vamos lá. Então, as pessoas com deficiência é assegurado de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras, sendo-lhes reservado o mínimo de 10%, no máximo 20% das vagas oferecidas no concurso, na forma disciplinar em decreto estadual. Esse estatuto ele é bem interessante porque ele coloca o mínimo e o máximo. Alguns outros estatutos só colocam o máximo. Aqui não, tem o mínimo de 10% e o máximo de 20% das vagas oferecidas no concurso. O item 2. Fica instituído o auxílio transporte, pago pelo Estado, na trejeito indenizatória, destinado ao custeio parcial de despesas realizadas com transporte coletivo municipal, pelos servidores públicos civis, com remuneração máxima fixada em regulamento, nos deslocamentos de suas residências para o local de trabalho e vice-versa, excetuar aquelas realizadas com transportes seletivos ou especiais. Fazem jus a essa indenização os servidores que, por força de lei específica, possuem gratuidade no transporte coletivo. Aqui vocês não podem confundir dois institutos. Quais são os dois institutos aqui que vocês não podem confundir? É o seguinte, é esse auxílio transporte com a indenização de transporte. São situações parecidas, o nome é parecido, né? Porque um é auxílio, o outro é indenização de transporte, mas qual é a diferença? A indenização de transporte é para quem utiliza meios próprios. O exemplo aqui é o oficial de justiça. O oficial de justiça, para ele fazer as intimações, ele utiliza a moto dele. Ele pega a moto dele, do oficial de justiça, o carro dele, e vai lá fazer a intimação. Não tem um carro do tribunal para ele fazer isso, não. Ele pega o carro dele e vai utilizar. Para isso, ele recebe essa indenização de transporte. Por conta que ele não é só receber gasolina, né? Mas ele está gastando o pneu do carro dele, ele está gastando diversas situações, então por isso ele recebe essa indenização de transporte. Já o auxílio transporte, aqui já é como se fosse, pode lembrar, como se fosse o vale transporte. É para quem utiliza o transporte coletivo. Teresina é muito utilizado, né? Pix também, Parnaíba eu não vejo muito não, mas Pix, Teresina eu vejo utilizar bastante o transporte coletivo, urbano. E a pessoa que vai de casa para o trabalho utilizando o transporte coletivo.
o Estado ela vai custear, cuidado que é um custeio parcial, como tem aqui, ó, não é total, não. É um custeio parcial dessa sua despesa com transporte coletivo municipal. Só que tem bem aqui no finalzinho, ó. Fazem jus à essa indenização se ela, força de lei, possui gratuidade em transporte coletivo? Não, aqui está o erro da questão. Por quê? Porque se eu tenho um servidor público com 65 anos de idade, esse servidor, possivelmente, ele já tem a gratuidade no transporte coletivo. Ele não paga mais o transporte coletivo. Ele vai e volta de graça. Ele não paga nada. Então, como é que ele não está pagando nada e o Estado ainda vai dar alguma coisa para ele? Porque, como colocou no item 2, é um custeio parcial. Então, a pessoa gastou ali R$ 200 de transporte coletivo, de vale, né? Entre aspas, o vale, que hoje é um cartãozinho, e o Estado, vamos supor, paga 180. Sai R$ 20 do bolso do servidor, R$ 180 sai do bolso do Estado. Só um exemplo aqui. Mas se a pessoa não paga nada, ela vai e volta de graça, porque ela tem a gratuidade por conta da lei, por conta da, se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa com deficiência, estudante, enfim, diversas situações que podem ter isso daí. Aí, aí, nesse caso, o Estado não vai pagar nada. Então, o correto aqui é não fazem jus a essa indenização os servidores que, por força de lei específica, possuem gratuidade no transporte coletivo. Beleza, vamos para o item 3. Então, o item 1 está correto, o item 3 está errado. 3. Ao servidor investido em cargo, comissão, função, direção, chefia ou assessoramento, é devido a uma gratificação pelo seu exercício. Ok, até aqui está correto. Se ele está ocupando um cargo, comissão, função, direção, chefia ou assessoramento, ele vai receber uma gratificação por isso. É permitida a percepção cumulativa da gratificação pelo exercício de cargo, comissão, função, direção, chefia ou assessoramento, com vantagens já incorporadas sobre o mesmo fundamento aos vencimentos, subsídios, proventos ou pensões. Aqui até um pouquinho de lógica, né? Como é que a questão está dizendo que a pessoa já tem algo incorporado ao vencimento dela, ao subsídio dela, e ela vai receber mais uma gratificação por isso? É como se ela estivesse recebendo duas vezes pela mesma coisa. Então, eu gosto muito de utilizar a lógica nas minhas aulas, e aí ele diz, ó, é permitida a percepção cumulativa da gratificação para exercitar a comissão com vantagem já incorporada sobre o mesmo fundamento. Não, não pode. Não pode. É como eu falei, é como se a pessoa estivesse recebendo duas vezes pela mesma coisa. Já aconteceu comigo. Eu estava ocupando uma função de confiança. Aliás, era uma função de confiança. Que vamos supor, lá eu tinha três funções, 1, 2 e 3. Aí eu fui nomeado para um cargo de comissão para exercer a função 2. Ora, teoricamente eu ia ganhar mais uma gratificação, né? Foi mais uma nomeação. Eu fui nomeado para a função de confiança, depois fui nomeado para o cargo de comissão. Então, teoricamente, eu ia ganhar duas gratificações aí. Só que não foi assim, porque o que eu ia fazer já estava aqui. Já era a minha função. Não precisava nem eu ter sido nomeado, foi uma questão mesmo de formalidade. Uma questão mesmo de. Então, eu não recebi duas vezes pela mesma coisa, né? Pela mesma função, mesmo fundamento. Não, não pode. O que poderia acontecer é a opção. Então, supor que aqui eu estaria ganhando R$ 800 de gratificação. E aqui eu estaria ganhando 1.200. Apesar de aqui ser três coisas que eu ia fazer, mas eu só ganhava 800. Aqui era só uma, ganhando 1.200. Ah, eu posso optar. Eu quero ganhar aquela dali, de 1.200, que é maior. É possível o direito de opção, beleza? Mas receber sobre o mesmo fundamento, não. Portanto, o gabarito, item A. Questãozinha muito boa também. Agora, para a quinta questão. Ele diz assim: no âmbito do Poder Executivo, o provimento dos cargos públicos, inclusive as autarquias e fundações públicas, far-se-á por ato do governador do Estado, vedada a delegação de competência. Vamos aqui aprender algumas palavrinhas. Provimento, investidura
e exercício. O provimento tem várias formas de provimento. Readaptação, reintegração, mas eu quero pegar aqui uma delas, que é a nomeação. Então, a sua nomeação é uma forma de provimento. Então, se você foi nomeado, ocorreu para você o provimento. A investidura, ela acontece com a posse. Quando diz assim, quando é que acontece a investidura do cargo público? É com a posse. Você assina o termo de posse. E entrar em exercício é você começar a trabalhar. Você realmente entrar em exercício. Normalmente tem um prazozinho para isso. Se eu não me engano, eu fui nomeado no meu cargo público em novembro de 2017. Tomei posse no dia 5 de dezembro. E eu fui entrar em exercício no dia 8 de dezembro, se eu não me engano. Inclusive, fez 6 anos agora, né? 6 anos que eu estou aí no meu último cargo público. Então, demora um pouquinho. Ó. Aconteceu o provimento em novembro de 2017. Eu tomei posse, que foi investidor, foi chegar lá e dizer que queria no dia 5 e entrei em exercício no dia 8 de dezembro. Tem prazos para isso acontecer. Por exemplo, da nomeação para posse é 30 dias. Então, você foi nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Se você não tomar posse nesse prazo, já era, perdeu. Tomou posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Então, por exemplo, no meu caso, fui nomeado em novembro. Então, tinha 30 dias para tomar posse. Eu não lembro a data de novembro. Mas tomei posse no dia 5 de dezembro. Então, beleza. Ok. Preencher o requisito. Aqui eu tinha mais 15 dias para entrar em exercício. Entrei em exercício 3 dias depois. Ok. Mas se eu quisesse, eu podia esperar 15 dias. Só que o capim, meu patrão, só começa a cair quando você começa a entrar em exercício. Então, quanto mais eu demorasse para entrar em exercício, mais eu ia demorar para receber. Então, eu queria entrar em exercício era no dia 5, se for novembro, se fosse possível. Beleza? Então, o item 1 diz assim: no âmbito do poder executivo, o provimento dos cargos públicos, inclusive de autarquias e fundações, far-se-á por ato do governador. Perfeito. No âmbito do poder executivo, o provimento, a nomeação é feita pelo governador. Só que ele diz assim: vedada delegação de competência. Meu patrão, o governador, ele tem muita coisa para ele fazer. Se não fosse possível ele delegar, quer dizer que toda nomeação tinha que passar pelo. Eita, era muita coisa para o governador fazer. Não. Então, cuidado com isso. A competência é dele? É dele, governador. Mas ele pode delegar. Ele delega para secretário, para outras pessoas estar fazendo isso aí por ele. 2. Ao servidor investido em cargo em comissão, função de direção, chefia, assuramento, é devido a gratificação pelo seu exercício. Do valor dessa gratificação, 40% corresponde ao vencimento e 60% à representação. Muita gente fica com dúvidas aqui, não entende e tal, mas é uma coisa bem simples. Dentro da administração pública, existe o vencimento, a remuneração e o subsídio. O vencimento é uma retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. A remuneração é o vencimento mais algumas vantagens. Então, por exemplo, na remuneração, aí tem lá vencimento, vamos supor, R$ 2.000. Aí gratificação, não sei de quê, adicional, não sei de quê, tá meio mundo de coisa. Que no final tem lá a remuneração do servidor. Eles acharam isso daqui muito propício a fraudes, já que eram muitas gratificações, muitos adicionais, aquela coisa toda. Aí disseram assim, bora acabar com isso aqui tudo e criar o subsídio, porque o subsídio é uma parcela única. Você ganha quanto? X e acabou. Hoje, na prática, já não está mais assim. Hoje já tem, a pessoa recebe subsídio, mais gratificação, mais adicional. Não era para ser assim. A gente está trabalhando com teoria. Então, o que aconteceu ali? Então, vamos supor, eu recebo por remuneração. Eu não sou subsídio, eu sou remuneração. Então, eu tenho o vencimento, o valor que corresponde ao meu vencimento, um valor que corresponde às vantagens, soma isso daqui tem a minha remuneração. Pronto.
Acabou. Vocês são subsídio. Então, você recebe um valor X e acabou. Já quem está ocupando um cargo em comissão, o que vai acontecer? A lei diz que quem ocupa um cargo em comissão, do valor da gratificação, 40% equivale ao vencimento e 60% corresponde à representação. Foi uma divisão que a lei quis fazer. Como se daquele valor, vamos supor, se a pessoa recebe R$ 1.000 ali, R$ 400 corresponde ao vencimento, R$ 600 corresponde à representação, como se fosse a gratificação. Só isso. E o que você precisa saber na hora da prova é só isso aqui. Então, lendo aqui novamente. Ao servidor investido em cargo, comissão, função, direção, chefia, assessoramento, é devido a gratificação pelo seu exercício. Do valor dessa gratificação, 40% corresponde ao vencimento e 60% à representação. Corretíssimo. Item 3. A gratificação natalina. Professor, o que é gratificação natalina? Gratificação natalina é o 13º. Mas por que não tem o nome de 13º? Porque o 13º é 13º salário. E o servidor público não recebe salário. O servidor público ele recebe remuneração, vencimento ou subsídio. Então, poderia ser 13º subsídio. 13ª remuneração. Poderia ter uma situação como essa. Mas aí ia ficar aquela situação, ter que mudar. Aí, não, vamos acabar com isso. Vamos chamar de gratificação natalina, porque é pago ali perto do Natal, né? Dezembro. Mas, para você memorizar, é o 13º, a gratificação natalina, mas para o servidor público recebe esse nome. Então, a gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício respectivo ano, podendo ser pago em 3 parcelas, uma das quais em dezembro, na forma estabelecida no regulamento. Não, pode ser pago em 2 parcelas. Normalmente o 10º ele é pago assim. Você recebe metade do 10º no mês do seu aniversário e outra metade no final do ano, em dezembro. Normalmente. É obrigado a fazer assim? Não. Algumas pessoas pagam metade do 10º em junho, metade do 10º em dezembro, enfim. Beleza? Então, portanto, aqui o gabarito, item B de bola, apenas o item 2 está correto. Vamos para a sexta questão. Muita coisa eu já até expliquei aqui nessa sexta questão, mas vamos analisar. Olha o que diz o item A. A investidura em cargo público correrá com a nomeação. Não, né? Investidura em cargo público correrá com a posse. B. A nomeação far-se-á em comissão, quando se tratar de cargo isolado e provimento efetivo, ou de carreira em caráter efetivo para cargo de confiança de livre nomeação. Vem cá, você quer que a sua nomeação ela seja feita em comissão, ou você quer que a sua nomeação ela seja feita em caráter efetivo? Porque aqui está dizendo que a nomeação vai ser feita em comissão, quando se trata de cargo isolado de provimento efetivo. Poxa, tá errado, né? A nomeação ela vai ser feita em caráter efetivo, quando se trata de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreiro. E ela vai ser feita em comissão para cargos de confiança de livre nomeação e exoneração. Então, quem vai ocupar um cargo em comissão, a nomeação daquela pessoa não é em caráter efetivo. Ela está ocupando só um cargo em comissão, a nomeação vai ser em comissão, beleza? Cuidado com isso. O servidor exonerado receberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. No caso de pagamento proporcional à gratificação natalina, as fações inferiores a um mês serão contados por dia efetivamente trabalhados. O que é que significa isso daqui? Significa o seguinte: é como para você receber seu 13º, você trabalha 12 meses. No final dos 12 meses, você recebe ali seu 13º. Se você for nomeado em julho, trabalhou julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhou 6 meses. Então, quando chegar no final do ano, você vai receber o seu 13º normalzinho? Não, não vai receber o seu 13º
normalzinho. Por quê? Porque você só trabalhou 6 meses. Então, você vai receber isso aí proporcional. Da mesma forma, é para o servidor que foi exonerado. Se ele foi exonerado, então ele trabalhou 8 meses, 6 meses, 5 meses. Então, aquele servidor exonerado, ele vai perceber a gratificação proporcional aos meses de exercício calculados sobre a remuneração do mês da exoneração. Porque o correto é calcular a gratificação natalina sobre o mês de dezembro. Mas quando uma pessoa pedir exoneração, ela pode ter pedido antes, novembro, outubro, maio. Eu vou calcular sobre isso daí. E nesse pagamento proporcional, as frações inferiores a um mês serão contadas por dia de efetivamente trabalhado. Não tem questão aqui de arredondar. Às vezes tem arredondamento em alguns estatutos. Então o item C está com carinha de gabarito. Vamos analisar aqui o restante. O item D diz o seguinte: a gratificação pela prestação de serviço extraordinário, essa chamada gratificação pela prestação de serviço extraordinário, é o que é conhecido como horas extras. A gente chama no popular de hora extra, né? Mas no serviço público é chamada gratificação pela prestação de serviço extraordinário. Será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado expediente normal. Aqui um ponto muito importante. Não fala. Deixa eu só olhar bem aqui o item C. Tem uma palavrinha bem aqui que eu passei batido nela. Até sublinhar que vocês também passaram batido, ninguém comentou nada. Ele fala aqui, ó. No caso somente proporcional da gratificação natalina, as ações inferiores a um mês não serão contadas por dia efetivamente trabalhado. Tá errado isso daqui. As ações que forem inferiores a um mês serão contadas por dia efetivamente trabalhado. Como assim, professor? Não estou entendendo. É assim, ó. Pagar aqui. Em outros estatutos, se a pessoa trabalhou 6 meses e 18 dias, eu vou arredondar isso aqui para 7 meses. Isso aqui em outros estatutos. No nosso estatuto, se a pessoa trabalhou 7 meses e 28 dias, pois eu vou contar como 7 meses e 28 dias. Não tem a questão de arredondar. Isso aqui foi bom para ele, ó. Trabalhou só 18 dias, mas arredondou. Quando ele for receber, receber referente a 7 meses. Foi bom para ele isso aí. Mas isso aqui é nos outros. No nosso é contado por dia. Então o que está errado é bem aqui, ó. O não. Falei, passou batido que eu não estava resolvendo e vocês também não perceberam. Então, no caso de pagamento proporcional à gratificação natalina, as frações inferiores a um mês serão, não tem esse não aqui, serão contadas por dia efetivamente trabalhado. Pronto, voltando para o entender agora. Ele vai dizer que é que não tem direito à hora extra. Então, não fará jus a essa gratificação pela prestação de serviço extraordinário o servidor que... Cadê? Me perdi. O servidor se enquadrar nas seguintes situações. Aqui. Estiver afastado do serviço. Ora, lógico. Se ele está afastado do serviço, como é que ele vai receber hora extra? Se ele não está nem trabalhando, como é que eu vou falar de hora extra para ele? Ok. O servidor que não possui jornada de trabalho fixada em lei. Sim. Se eu não sei nem quanto é que ele tem que trabalhar por mês. Professor, que servidor é esse? É o servidor que trabalha por produtividade. Eu já trabalhei dessa forma. Trabalhei por produtividade. Eu não tinha hora para entrar nem hora para sair. Eu tinha produtividade, tinha que entregar o serviço durante a semana. Então, se eu não tinha jornada de trabalho fixada, como é que eu ia ter hora extra? Aquele servidor que não ficasse sujeito a controle de presença. Era o meu caso. Ficava em casa, trabalhar por produtividade. Então, em contrapartida, eu também não tinha hora extra. Aquele servidor que for ocupante de cargo, comissão ou função de confiança, também não recebe, porque a pessoa está recebendo uma gratificação por isso. E quem é ocupante de cargo, comissão ou função de confiança tem integrado dedicação ao serviço. Ou, durante a semana, não ultrapassar a jornada de 30 horas semanais. Não. Aqui é aquele que durante a semana não ultrapassar a jornada de 40 horas semanais. Então, você não ultrapassou nem 40 horas semanais, você quer falar de hora extra? Só que não é um detalhe. Não se aplicando essa regra, teórica tem a jornada de trabalho fixada em lei específica.
que é no caso a Polícia Penal, tem lei específica estabelecendo a jornada de trabalho. Tem alguns locais também que trabalham 30 horas por semana, enfim. Mas a regra é essa: não recebe gratificação pela prestação de serviço extraordinário quem estiver afastado do serviço, não possui jornada de trabalho, não ficar sujeito a controle de presença, for ocupante de cargo, comissão ou função de confiança, e aquele que durante a semana não trabalhou nem 40 horas semanais, salvo se tiver outra jornada fixada em lei. O item é: aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus à gratificação. Sim, trabalhando em local insalubre, insalubridade, substâncias tóxicas e radioativas, pode estar recebendo periculosidade, penosidade em relação a diversas situações. O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade e periculosidade deverá optar por uma delas. Perfeito. Se você, aqui é um pouco injusto, né? Assim vamos dizer. Se você trabalha num local que é insalubre e perigoso ao mesmo tempo, você não vai receber duas gratificações. Você vai ter que optar por uma delas. Ou você recebe insalubridade ou você recebe periculosidade, beleza? Mas as duas, ao mesmo tempo, que cai demais em prova. Insalubridade e periculosidade, você vai ter que optar por uma dessas gratificações. Não pode receber as duas ao mesmo tempo. Portanto, o gabarito item E. Agora para a sétima questão. Pede o item incorreto. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado provimento efetivo depende de pré-aprovação em concurso público, de provas ou de provas de título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Ok, né? Nomeação para quê? Cargo de carreira, cargo isolado de quê? Provimento efetivo. Depende de pré-aprovação em concurso. Concurso de quê? De provas ou de provas e títulos. Bonitinho, perfeitinho. B. Aferição de títulos, cuja pontuação corresponderá no máximo a 10% do valor da primeira prova escrita. Somente será realizado nos concursos para fins de efetivação e para provimento de casos das carreiras jurídicas de magistério, auditor fiscal da Fazenda Estadual e outros cargos, seja de determinação da Constituição Federal ou estadual. Perfeito. O concurso ele pode ser de provas ou ele pode ser de provas e título. Não vai ter um concurso só de títulos, não. Ou ele é de prova, só a prova, você faz a prova, quem passou, passou. Ou eu faço a prova e depois eu tenho a prova de títulos. É questão de graduação, doutorado, mestrado, essa coisa toda. A prova de títulos, ela só pode valer 10% da prova escrita. Então, se a prova escrita, vamos supor, normalmente prova da no CEP, vale 60 pontos. Então, a prova de títulos só pode valer no máximo 6 pontos. Se aqui for 80 pontos, a prova de títulos vai valer no máximo 8 pontos. No máximo 10% do valor da primeira prova escrita. Correto aí o item 2. C. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário, no caso são as horas extras, será paga por hora de trabalho prorrogada, antecipada do expediente normal do servidor, porque hora extra é se você trabalhar mais. Então, se o seu horário de serviço é de 8 às 5 horas da tarde, e você foi convidado para chegar às 7 horas, ali é uma hora extra. Porque esse horário era 8, você chegou às 7. Porque às vezes tem pessoas, ó, cuidado com isso. Tem pessoas que pensam que hora extra é só se passar do horário de trabalho. Mas não. Se você chegar mais cedo, também é extra aquilo ali. Se o horário era 8, você chegou às 7, é hora extra aquilo ali. Beleza? Então a gratificação ela vai ser paga por horário prorrogado ou antecipado do expediente normal do servidor. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal, incidindo exclusivamente sobre o vencimento. Tá correto isso daí, professor? Tá. Apesar de ter vários pontos perigosos, né? Porque eu tenho o percentual, eu tenho a palavra exclusivamente, mas está correto. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por dia prorrogado e tudo. O acréscimo é de 50%, sim, e vai incidir exclusivamente sobre o vencimento.
Então, cuidado, são 3 palavrinhas perigosas aqui, mas está tudo certo no item C. D. Somente em casos excepcionais, a critério da administração, poderá ser antecipado ou prorrogado o período normal de trabalho do servidor, não podendo, porém, exceder a 2 horas diárias, 60 dias consecutivos ou 120 dias intercalados em cada ano. Está errado. Já explico o porquê. Mas esse limite é para evitar fraudes, que todo dia a pessoa faz hora aí, todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes aquilo ali pode ser fraude, né? Só para a pessoa estar ganhando gratificação. Então, quais são os limites em que a pessoa pode estar fazendo hora extra? 2 horas por dia. 60 dias corridos. O que é 60 dias corridos? Hoje, amanhã, depois, pá, 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 pá. Fechou 60 dias, acabou, pode mais não, só no próximo ano agora. Olha o bizu. Você multiplica aqui, ó. 2 vezes 60 dá 120. 120 dias intercalados. Então você fez hora extra hoje, aí daqui uns 10 dias fez de novo. Então é o segundo dia que você fez. Daqui 2 dias fez de novo, terceiro. E assim vai indo, vai indo. Vai chegar um momento que você vai ter feito 120 dias de hora extra. Pum, acabou, pode mais não. Vai ter que chamar outro servidor para fazer aquela hora extra. Você não pode mais. Só pode fazer agora no próximo ano. Beleza? Então, olha o que é determinado aqui. Somente em casos excepcionais, a critério da administração pode ser antecipada ou prorrogada o período normal do servidor, não podendo exceder a 2 horas diárias, 60 dias consecutivos ou 120, ó, o bizu que eu passei para vocês. 2 por dia, 60 corrido, multiplica 2 vezes 60, 120. Tinha matado a questão. 120 dias interpolados em cada ano. Como a questão pede o incorreto é o item D. Mas vamos analisar o item E. Os locais de trabalho dos servidores que operam com raio-x, substância radioativa, serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de raio ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Os servidores serão submetidos a exame médico a cada 6 meses. Perfeito, porque o raio-x ele não pode passar de um limite ali, senão ele já começa a trazer problemas. Então, o servidor público trabalha com raio-x, toda pessoa, né? Mas como o estatuto fala de servidor público, o servidor público trabalha com raio-x, ele vai ser submetido a exames médicos a cada 6 meses. Show de bola! Vamos agora para a 8ª questão. E agora eu pergunto, né? Cadê vocês? Tá todo mundo aí? Olha o tanto de coisa que já foi repassado aqui. Estamos finalizando, faltam só 3 questõezinhas, mas já foi muito conteúdo aí repassado para vocês. E aí eu quero saber, tá todo mundo certinho aí, tudo ok, compreendendo, aprendendo, revisando, né? Para alguns vai servir de revisão, para outros vai servir de aprendizado, não sabia, vai aprender aqui hoje. Então, o meu intuito é esse aqui com vocês, beleza? Se quiser marcar lá no Instagram, deixar aqui meu Instagram, todos, a maioria já sabe, né? Prof. Soares, pode marcar, acho bem bacana, vou repostar lá todos que fizerem a marcação. Se o perfil for privado, eu tenho que lhe seguir para poder ver a marcação, beleza? Mas vamos juntos aí, deixa eu ver aqui as mensagens. Muito bom, aula ótima, show, obrigado, ótimas questões, ótimos bizus, perfeito, coisa boa, fico muito feliz aí. Agradeço aí a mensagem de todos. E vamos juntos aqui para concluir, só falta 3 questõezinhas. 8ª questão, bem tranquila, fala assim: o concurso público terá validade de até 3 anos. Opa, não, já paro por aqui, né? O concurso público tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. 2. A gratificação pela participação em deliberação coletiva, GETOM, é fixada por ato do governador do Estado, tendo em vista o princípio da hierarquia, equivalência de funções e a complexidade das respectivas responsabilidades. O servidor que, pela natureza e atribuições de seu cargo, for membro nato de um conselho, não fará jus a essa gratificação. Perfeito. Olha o nome, ó. Gratificação pela participação em ordem de deliberação coletiva. Aí tem esse apelido de GETOM. É quando você participa, por exemplo, de um conselho. São várias pessoas ali. E aí você está lá. Opa, eu estou aqui. Dá minha opinião aqui. Então você vai receber essa gratificação porque você está participando de um órgão de deliberação coletiva. Show de bola. Só que, se a pessoa for considerada membro nato, às vezes eu tenho, né? Tipo, esses 2 membros aqui são membros natos.
Aí a pessoa não recebe gratificação por conta disso. Show de bola. Então, correto aí o item 2. O item 3. A gratificação de representação de gabinete será concedida aos servidores requisitados para servir junto à governadoria do Estado. A gratificação vai ser calculada mediante a aplicação do percentual de 90% sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor. Não, não, não. Vamos pensar. A pessoa trabalha com o governador. Ó, gratificação de representação de gabinete. Para quem trabalha ali, ó, lá no gabinete do governo do Estado, na governadoria. Você acha mesmo? Trabalhar com o governador, na governadoria. 90%? Não, aí também você tá de brincadeira com minha cara, né? Aqui é 100%, meu patrão. 100, botar de novo aqui, ó. 100%. Então, essa gratificação de representação de gabinete, ela corresponde a 100% do vencimento do cargo efetivo do servidor. Portanto, a oitava questão, gabarito, item B. Nona questão. Essa nona questão é uma questãozinha muito boa. Que diz assim: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. De acordo com o estatuto, isso aqui está certo. E a questão pede de acordo com o comentário 13, que é o nosso estatuto. Realmente, o estatuto diz que enquanto tiver candidato aprovado em concurso, eu não posso abrir um outro. Então, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, que o prazo de validade não foi expirado, está dentro do prazo de validade. A Constituição diz diferente, mas eu não vou me estender, que já está tarde, né? Já está chegando aí 15 para as 10, aqui para quem está assistindo ao vivo, e a gente já viu muita coisa na aula de hoje, então eu não vou me estender muito aqui, mas só para que você saiba, a Constituição diz diferente, pode sim ter dois concursos aí, só que eu tenho que chamar primeiro o pessoal do primeiro concurso para depois chamar o do segundo, mas no estatuto ele proíbe. Então, eu vou até ler novamente, porque isso é muito importante. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em um curso anterior com prazo de validade não expirado. Beleza. 2. A gratificação pela participação em deliberação coletiva, GETON, é fixada por ato do governador do Estado, tendo em vista o princípio de hierarquia, equivalência de funções e complexidade das respectivas responsabilidades. A gratificação será paga por sessão que comparecer os membros de ordem de deliberação coletiva e não poderá exceder a 6 sessões ordinárias e, excepcionalmente, a 2 sessões extraordinárias por mês. Errado. Aqui é 4 sessões ordinárias e 2 sessões extraordinárias. Por que isso? Tudo aqui é para evitar fraude. Porque gratificação tem cheiro de fraude. Aí vamos supor que a pessoa... E olha um detalhe. Tem gratificação dessa aqui, Jeton, que a pessoa ganha R$ 2.000 por sessão. Então, tipo assim, eu fui chamado para uma sessão bem ali do conselho. Pum, 2.000 na minha conta. Fui chamada para outra sessão. Pum, mais 2.000. É todos? Não. Mas diz, tem até mais. Aí você imagina, só para a pessoa sair do local dela e assistir uma sessão, votar, dizer alguma coisa ali, participar de um conselho, seja lá o que for, ganhar R$ 2.000. Olha, o que eles iam fazer se não tivesse limite? Ia colocar que todo dia tinha sessão. O mês todinho teve sessão. Para ter gratificação o mês todinho. Então, a lei, pum, vai barrar. Não. A pessoa, daí que ela pode ter participado do mês todinho de sessão, mas foi de besta. Por quê? Porque só vai ser pago para ela 4 sessões ordinárias e, excepcionalmente, 2 sessões extraordinárias. Então, cuidado com esse ponto aí. Agora, o adicional noturno. O serviço noturno aí, você tem que saber o que é noite, né? O que é noite para o estatuto. Por exemplo, nós não estamos de noite ainda não no estatuto. Para o estatuto ainda é de dia. Para o estatuto noite, é só 22 horas de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, para o estatuto, noite é isso aqui. Então, para receber adicional noturno, é a pessoa que trabalha entre 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do outro. Então, por exemplo, nós
Não, no estatuto, não tem o que se falar de adicional noturno, não chegou nesse momento. Então tá errado aqui porque ele colocou 6. Não, não é 6, é 5. Mas, professor, é 100% também o adicional noturno? Sim. Eu acho que, eu acho que aqui foi um erro deles, porque normalmente o adicional noturno é 20, 25. No estatuto de vocês é esse percentual da Polícia Penal. Mas aqui eles colocaram 100%. Tá, o percentual tá certo, né? O que tá errado aqui é que não é 6, é 5. Portanto, o gabarito item A. Para finalizar, última questãozinha. Já tinha até explicado aqui alguns pontos desses para vocês. Diz o seguinte: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contada a publicação do ato de provimento. Perfeito, né? Ó, a posse ocorre no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. O que é esse ato de provimento? É a nomeação. Então, foi aquele resumo que eu fiz para vocês aqui, ó. Provimento, nomeação, 30 dias, ocorre a posse, que é a investidura no cargo público. O item 2. A gratificação de representação de gabinete vai ser concedida aos servidores que servirem junto à governadoria do Estado. Sim, está correto até aqui. A gratificação será incorporada ao vencimento, bem como poderá ser percebida cumulativamente com gratificação pela prestação de serviços extraordinários. Como eu disse, assim, muitos aqui já fazem parte do nosso curso, né? Do curso da Polícia Penal. Outros estão assistindo apenas a semana gratuita. E tanto faz, se você está no curso ou não está, o que eu quero dos meus alunos, e quem assistiu minha aula uma vez na vida, é que vocês analisem a questão com interpretação. Não queira só decorar, é muita coisa para decorar. Tente interpretar. Vamos analisar o seguinte: a pessoa trabalha com o governador, na governadoria, né? Não necessariamente só com o governador. Essa pessoa ela trabalha de madrugada, essa pessoa trabalha final de semana, domingo, porque o governador não tem horário, feriado. Imagina se essa pessoa fosse receber hora extra também. A gratificação já é alta, que é 100% do vencimento. Não é 50, não é 40, não é 30, é 100%. Aí imagina essa pessoa recebendo hora extra também. Eita, aí, meu patrão, aí ia ganhar mais que o governador. Chegasse no final do mês, estava ganhando aí mais que o governador. Então, essa gratificação, ela não será incorporada ao vencimento, bem como não poderá ser percebida cumulativamente uma gratificação de prestação de serviço extraordinário. Ah, professor, mas se o governador chegou 5 horas da manhã, 4 horas... Sim, você vai, porque você está recebendo essa daqui, essa de representação de gabinete. Você vai lá para o gabinete 4, 5 horas da manhã, porque você está recebendo essa gratificação aqui. 3. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião de férias, um adicional de correspondente a 1/3 da remuneração do período de férias. Perfeito, ó. Pegando como base aí o subsídio de vocês, R$ 6.000. Que eu estou colocando por baixo, viu? R$ 6.000. Quando vocês forem sair de férias, aí vocês vão receber os 6.000 mais 1/3 disso, que é R$ 2.000. Então vocês vão ganhar R$ 8.000 naquele mês. Esses 2.000 é só para você gastar nas suas férias. Então tá correto aí. No caso, se exercer função de direção, chefe de assessoramento, ocupar a carga comissão, a respectiva vantagem não será considerada no cálculo, tá errado, vai ser considerada sim. Se ele recebe função, direção, chefe de assessoramento ou carga comissão, aquela vantagem ela vai ser considerada no cálculo adicional de 1/3 ali. Portanto, o gabarito item A. E com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu sempre faço nas minhas aulas, né? Muita informação, muito conteúdo para que vocês possam revisar, para que vocês possam aprender. Para quem chegou depois, nós estamos fazendo aqui uma semana de aulas gratuitas para a Polícia Penal do Piauí. Já tivemos aula de português na segunda-feira, o professor Matheus Iata, fera do português. Essa aula já está disponível. No curso também vai ficar disponível, viu? Temos aí hoje comigo, né, professor Soares, na sexta-feira, professor Jofferson aí para trabalhar com vocês a parte aí penal, processo penal e leis especiais.
Tudo certinho, tudo ok. Agora eu quero ouvir vocês aí para que a gente possa concluir a nossa aula. Então, um grande abraço aí, ótima aula. Obrigado, professor. Muito obrigado, muito bom. Brenda, Andressa, um abraço aí para vocês. Ficaram até o final, comentaram aí. Clistane, também um grande abraço. Acho que eu conheço você, acho que é o for da comissão. Obrigado, professor. Tamires, ótima aula. Boa noite, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Agradeço demais aí todas as mensagens de vocês. Não esqueçam, né? Acompanhar nas redes sociais, no grupo. Sexta-feira tem aula também, no mesmo horário, aí às 8h30. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Espero ter contribuído demais aí com o estudo de vocês, tirando todas as dúvidas, passando vários resumos, bizus, dicas, explicando alguns conteúdos novos, que é muito bom você aprender, né? Você está ali estudando e aprender coisa nova. Isso é bem interessante. Pois tchau, tchau. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.